Você jantar leve, evita comer depois das 8, nada de carboidrato à noite, porque todo mundo diz que faz mal. Você faz tudo certo e mesmo assim acorda às 2, às 3 da manhã, com aquele vazio no estômago que não deixa voltar a dormir. Você vira de lado, tenta ignorar, pensa, se eu ficar quieto, o sono volta. Mas o sono não volta. Você sente aquele aperto sutil no estômago. Não é fome de verdade, não é dor, é só uma presença, uma leveza incômoda. O corpo acordado quando deveria estar descansando fundo. E aí vem o pensamento: mas eu jantei, eu fiz certo. Por que o meu corpo não consegue simplesmente descansar? Não é gula, não é ansiedade. É o seu corpo mandando um sinal que quase ninguém explica depois dos 60. São 2h47 da madrugada. Vera, 67 anos, aposentada, professora universitária de Ribeirão Preto, está acordada de novo. Não foi um sonho, não foi barulho, foi aquele vazio no estômago, o mesmo de sempre. Ela janta às 19 horas. Algo leve, sopa, uma fruta, chá, faz tudo certo. E ainda assim, às quase 3 da manhã, o corpo a acorda com aquele sinal que ela aprendeu a reconhecer como fome, mas que nunca sabe exatamente o que é. Vera chegou a este canal depois de meses pesquisando sobre sono após a aposentadoria. Ela conta que tentou melatonina, chá de camomila, lavanda no travesseiro. Algumas coisas ajudam a adormecer, mas nada segurava o sono até de manhã. O que Vera não sabia, e o que eu vou te mostrar hoje, é que o problema não estava na cabeça dela, estava no que o corpo precisava e não tinha. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que muitas pessoas acima de 60 anos interrompem o sono no meio da noite, não por ansiedade ou problema hormonal, mas porque o corpo, sem o suporte nutricional certo, simplesmente não consegue sustentar um sono contínuo por 7 ou 8 horas. E o que você vai aprender neste vídeo é uma combinação simples, 2 ingredientes que você provavelmente já tem em casa, que pesquisas sobre sono e metabolismo noturno indicam como especialmente relevante para pessoas acima de 60. Vou te mostrar o que cada um faz, porque funcionam juntos de uma forma que nenhum dos dois consegue sozinho, e como preparar ainda esta noite. Não é complicado, não custa caro e pode ser feito hoje à noite antes de deitar. O primeiro ingrediente é o mel puro. Vou te explicar o que ele faz no sono, porque o corpo, depois dos 60, responde a ele de uma forma específica. E qual é a limitação real quando ele é usado sozinho? O mel puro, especialmente o mel cru, não processado ou de abelhas nativas, é um alimento de alta densidade nutricional com uma composição de açúcares diferente do açúcar comum. Ele contém principalmente frutose e glicose, em proporções que o corpo processa de forma gradual, não em pico como o açúcar refinado faz. Pesquisas sobre metabolismo noturno indicam que uma pequena quantidade de mel antes de dormir pode ajudar a manter um nível mais estável de glicose durante as primeiras horas do sono. Estudos sugerem que a frutose presente no mel é convertida em glicogênio no fígado, a reserva de energia que o cérebro usa enquanto você dorme. Quando esse estoque está baixo, o corpo pode produzir hormônios de alerta que interrompem as fases mais profundas do sono. É exatamente esse mecanismo que pesquisadores associam às acordadas sem motivo aparente entre a primeira e a terceira hora da madrugada. Pensa comigo,
O sono profundo não é passivo. O cérebro e o corpo estão trabalhando, consolidando memórias, regulando funções, reparando tecidos. Esse trabalho tem um custo energético e quando o combustível disponível cai abaixo de um certo nível, o corpo prefere acordar do que arriscar um apagão energético durante a noite. Evidências sugerem que o fígado de pessoas mais velhas armazena menos glicogênio e o repõe com mais lentidão do que em adultos jovens. Isso torna o mel especialmente relevante para quem está acima de 60 e pode explicar por que o mesmo hábito pode funcionar muito melhor nessa faixa etária do que em pessoas mais jovens. O que para um adulto de 35 anos seria irrelevante, para uma pessoa de 65 pode ser exatamente o suporte que o sono estava pedindo. Mas o mel tem uma limitação importante quando usado sozinho. Ele é absorvido relativamente rápido. Em 60 a 90 minutos, já foi processado pelo corpo. Se usado sem acompanhamento, pode não ser suficiente para sustentar 6 a 8 horas de sono contínuo, especialmente em pessoas acima de 60 com metabolismo mais lento na reposição de glicogênio. Ele cobre as primeiras horas, mas deixa o restante da noite sem suporte. É por isso que precisa de um parceiro, e é aqui que a manteiga de amendoim muda tudo. Testa essa combinação por 7 noites seguidas. Mel com manteiga de amendoim, 40 minutos antes de dormir. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas, sem interrupção. Depois dos 60, ela começa a carregar mais devagar. E se algo interrompe o processo no meio da noite, ela nunca chega a 100. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. A bateria não completou a carga. E uma das interrupções mais comuns e menos comentadas é justamente a queda de energia disponível para o corpo durante as fases mais profundas do sono. Nas primeiras horas, o sono é mais leve e o cérebro ainda está desacelerando. Entre a segunda e a quarta hora, o corpo entra nas fases de recuperação mais intensas, e é exatamente aí que ele precisa de recursos para continuar. Depois dos 60, as reservas de energia ficam menores e o sono fica mais sensível a qualquer desequilíbrio. Isso explica o padrão que tantas pessoas descrevem: adormecem relativamente bem, mas acordam entre 2 e 4 da madrugada, não por preocupação, não por barulho, mas por nada aparente. Na verdade, não é nada aparente. É o corpo sinalizando que precisa de suporte para continuar. A questão não é comer pesado à noite. Isso realmente atrapalha, e existe evidência clara para isso. O problema é o extremo oposto: dormir com o estômago completamente vazio. Quando o corpo não tem um mínimo de suporte energético, ele aciona um alerta sutil que interrompe o sono no meio da madrugada, às vezes com fome real, às vezes com desconforto, às vezes só com uma vigília inexplicável. Com esse contexto claro, agora podemos entender exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer de diferente a partir de hoje à noite. A manteiga de amendoim natural, sem adição de açúcar, sal ou óleo hidrogenado, é uma fonte concentrada de gordura saudável, proteína e triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que o corpo usa como matéria-prima para produzir serotonina e, a partir daí, melatonina, os compostos que regulam os ciclos do sono e a sensação de profundidade ao descansar. O mecanismo é específico e pesquisas o documentam bem. A gordura e a proteína na manteiga de amendoim tornam a digestão mais lenta e prolongada,
o que significa que o corpo recebe um suporte energético gradual ao longo da noite, não um pico seguido de queda. Pesquisas indicam que o triptofano compete com outros aminoácidos para atravessar a barreira hematoencefálica, a membrana que protege o cérebro e controla o que entra nele. Quando consumido junto com carboidratos, o triptofano tem uma vantagem nessa competição e chega ao cérebro em maior quantidade para ser convertido em serotonina e melatonina. Sozinha, a manteiga de amendoim fornece o triptofano e a gordura estabilizadora, mas sem o carboidrato do mel, o triptofano não tem a mesma facilidade de acesso ao cérebro. A combinação dos dois ingredientes resolve exatamente isso. O mel abre o caminho. A manteiga de amendoim entrega o que o cérebro precisa para produzir os sinais químicos do sono profundo. Muitos relatam que, após os 60, têm dificuldade para manter o sono entre a segunda e a quarta hora da madrugada, exatamente quando o corpo precisa de energia para completar os ciclos restauradores. A manteiga de amendoim, por ser de digestão lenta, atua como um combustível de liberação prolongada que o mel sozinho não oferece. Ela sustenta a segunda metade da noite. Mas o que acontece quando você combina os dois é onde a história fica verdadeiramente interessante, porque a sinergia entre eles é maior do que qualquer um deles separado. Quando consumidos juntos, o mel e a manteiga de amendoim criam uma combinação nutricional que atua em dois momentos diferentes da noite. E essa é a parte que a maioria das pessoas nunca considerou. O mel age na primeira hora. Ele fornece glicose para o fígado, que repõe o glicogênio cerebral nas primeiras horas do sono. Isso reduz a probabilidade de que o cérebro emita um sinal de alerta energético logo nas primeiras fases, o tipo de sinal que acorda a pessoa às 2 da manhã sem razão aparente. A manteiga de amendoim age nas horas seguintes. Sua digestão lenta libera energia de forma gradual ao longo da madrugada, e o triptofano, potencializado pela presença dos carboidratos do mel, favorece a produção de melatonina e mantém o sinal químico do sono ativo enquanto o corpo completa seus ciclos de recuperação. Pesquisas sobre suporte nutricional ao sono indicam que combinações de carboidratos simples com proteína e gordura resultam em maior estabilidade glicêmica noturna do que qualquer um dos macronutrientes isolados. Muitos que experimentam essa combinação relatam menos interrupções do sono na madrugada e um despertar com mais clareza mental, especialmente após a primeira semana de uso consistente. A lógica é simples. O mel sozinho cobre as primeiras horas. A manteiga de amendoim sozinha não tem o transporte que o triptofano precisa. Juntos, eles cobrem a noite inteira, cada um fazendo o que o outro não consegue fazer sozinho. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora, o que você veio buscar? Como preparar esta combinação esta noite? Este é o ponto central do vídeo. Simples, específico, implementável hoje. O primeiro passo é a combinação em si. Uma colher de chá rasa de mel puro, de preferência mel cru ou orgânico, sem adição de açúcar, misturada com meia colher de sopa de manteiga de amendoim natural, sem açúcar, sem óleo hidrogenado na lista de ingredientes. Leia o rótulo. Os únicos ingredientes devem ser amendoim e, eventualmente, sal. Se não tiver manteiga de amendoim disponível, pasta de castanha de caju natural é uma alternativa equivalente em termos de gordura, proteína e triptofano. Não precisa ser uma quantidade grande. Não é uma refeição.
é um suporte nutricional leve e específico. O objetivo não é saciar a fome, mas fornecer ao corpo o mínimo de suporte para que ele não precise interromper o sono para buscar energia. O segundo passo é o horário, entre 30 e 45 minutos antes de deitar, não imediatamente antes. O corpo precisa de um momento para iniciar a digestão e não mais de 1 hora antes, para que o pico de suporte energético coincida com as primeiras fases do sono e não já tenha passado quando você realmente deitar. O intervalo de 30 a 45 minutos foi identificado em pesquisas sobre nutrição e sono como a janela mais eficiente para esse tipo de combinação. E muitos que tentaram e não sentiram diferença estavam comendo muito perto ou muito distante do horário de dormir. O terceiro passo é o que fazer junto e o que evitar. A combinação pode ser comida diretamente da colher ou passada em um biscoito integral simples. Um copo pequeno de água morna junto está ótimo e pode até ajudar a digestão. Evitar qualquer bebida açucarada. O excesso de açúcar pode desequilibrar justamente o que o mel está tentando estabilizar. Evitar combinar com cafeína. O café e o chá preto, mesmo em quantidade pequena, podem interferir na absorção do triptofano e anular parte do efeito da manteiga de amendoim. E evitar luz de tela intensa depois de consumir a combinação. A rotina de escurecimento do ambiente potencializa o efeito. Quanto à frequência, evidências sobre a formação de hábitos de sono indicam que efeitos nutricionais sobre o sono tendem a ser cumulativos, não imediatos em dose única. O ideal é o uso diário por pelo menos 7 noites seguidas para avaliar o efeito real. Uma única noite dificilmente revela o padrão. Há contraindicações que precisam ser mencionadas. Pessoas com diabetes ou controle rigoroso de glicemia devem consultar um médico antes de introduzir mel regularmente à noite. O impacto na glicemia noturna precisa ser avaliado individualmente. Pessoas com alergia a amendoim devem substituir por pasta de gergelim, o tahine, ou pasta de castanha, que oferecem gordura e proteína sem o risco alérgico. E o mel não deve ser dado a crianças menores de 1 ano, mas este vídeo é inteiramente direcionado ao público adulto acima de 60. O que esperar e quando esperar? Nas primeiras 3 noites, muitos não notam diferença imediata. Isso é normal e esperado. O corpo precisa de tempo para ajustar os padrões de sono e o efeito de uma mudança nutricional raramente aparece na primeira exposição. Algumas pessoas relatam dormir mais continuamente, já a partir da 2ª ou 3ª noite. Outras levam 1 semana. A ausência de efeito imediato não significa que não está funcionando, significa que o corpo ainda está ajustando. Na primeira e na 2ª semana, os primeiros sinais para quem responde bem costumam ser sutis, mas perceptíveis. Menos acordadas na madrugada, mais facilidade para voltar a dormir quando acorda, e uma leveza menor no estômago durante a noite. Não é uma transformação radical na primeira semana, é uma estabilização gradual do padrão. No primeiro mês, muitos que mantêm o hábito de forma consistente relatam um padrão de sono mais estável, com menos noites ruins. Parte das pessoas observa uma melhora no humor e energia matinal, reflexo de ciclos de sono mais completos. Muitos descrevem o efeito como um sono mais pesado, a sensação de que o corpo realmente descansou, em vez de ficar na superfície a noite toda. Os resultados variam de pessoa para pessoa. Fatores como nível de estresse, qualidade do ambiente de sono, temperatura do quarto e outros hábitos noturnos influenciam o efeito desta combinação.
O hábito funciona melhor como parte de uma rotina noturna saudável, não como solução isolada para um sono muito fragmentado, mas como peça de uma rotina, é uma das mais simples e acessíveis que pesquisas sobre nutrição e sono têm documentado. Vera, que você conheceu no começo deste vídeo, experimentou a combinação pela primeira vez na noite depois de descobrir essa pesquisa. Na primeira noite em que experimentou mel com manteiga de amendoim, 40 minutos antes de deitar, ela acordou às 5h12. Parece pouco, ela escreveu nos comentários, mas foi a primeira vez em meses que dormiu mais de 4 horas seguidas. Na segunda semana, ela relatou um padrão de sono que ela descreveu como mais pesado, como se o corpo finalmente conseguisse completar o que havia começado toda noite. O que mudou para Vera não foi mágica, foi fornecer ao corpo o combustível mínimo que ele precisava para não interromper o próprio sono. Imagine a primeira noite em que você experimentar essa combinação. Talvez você não note nada diferente. E tudo bem, o sono não muda em 24 horas. Agora imagine a primeira semana. Se você mantiver o hábito com consistência, boa parte das pessoas começa a notar que as acordadas na madrugada ficam menos frequentes. Não desapareceram, mas diminuíram. O sono fica um pouco mais pesado nas primeiras horas. O corpo começa a aprender que tem o que precisa para continuar. No primeiro mês, o padrão começa a se consolidar. O corpo aprende que tem o que precisa para completar a noite. E manhãs com mais clareza e menos sensação de arrasto começam a aparecer com mais frequência. Não é uma cura, não é uma promessa. É um ajuste simples que o seu corpo, depois dos 60, talvez esteja precisando há mais tempo do que você imagina. Às vezes o sono não está ruim por uma razão complexa. Às vezes está ruim porque o corpo mandou um pedido de ajuda no meio da madrugada e ninguém tinha te dito como responder. Agora você sabe como. Me conta nos comentários. Você costuma acordar no meio da noite com aquela sensação de estômago vazio ou leveza incômoda? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.